16:13, que Jesus fala. Lucas 16:13, qual Jesus fala: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de se chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, no original, significa as riquezas. É o amor ao dinheiro. É um Deus estranho. Por isso que João Ferreira de Almeida, ele conserva a palavra mamon. Por quê? Porque é um espírito a qual faz com que as pessoas venham se voltar somente para o material. É o que tem acontecido dentro de muitas igrejas nos dias de hoje, amados. É algo terrível que tem acontecido. Então, voltando aqui para segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 3, ele diz: por avareza, ou seja, por amor ao dinheiro, farão de vós negócio. De vós quem? Da igreja. Não falo igreja, irmãos, no sentido de templo, mas falo igreja no sentido de pessoas. Porque igreja, de fato, são pessoas. Em outros vídeos eu vou trabalhar mais e trabalhar melhor essas partes. Mas ele diz, e por amor ao dinheiro farão da igreja negócio, com palavras fingidas. Mas tem um ponto vírgula aqui no texto, ele vai dizer: sobre os quais de largo tempo não será tardia, ou seja, não demora, a sua sentença não demora, é a sua permissão, a sua perdição não dormita, ou seja, e não vai demorar para que essas pessoas venham cair na condenação, porque são amantes do dinheiro, são os verdadeiros adoradores de Mamon. Existem muitas igrejas evangélicas, querido, evangélicas. No século XVI, Martinho Lutero, quando ele reforma a igreja, e ele ensina sobre a idolatria, e ele fala sobre a idolatria que já havia se espalhado pelo Império Romano, se espalhado pelo cristianismo, pela Igreja Católica fundada por Constantino lá no século III, século IV, perdão, no ano de 313 a 314, quando Constantino funda a Igreja Católica. Aí, com o passar dos séculos, vamos chegar a Martinho Lutero no século XVI. E ele vai falar contra as vendas de indulgências, a venda de perdão, a venda de salvação. Isso tem acontecido nos dias de hoje. Estão fazendo da igreja de negócio porque por avareza. Porque o verdadeiro pastor, ele ama primeiro a Deus. Sim, ele ama primeiro a Deus. Porque Jesus, ele vai dizer para Pedro, quando Jesus ressuscita e vai buscar Pedro, vai ao encontro de Pedro, e Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? 3 vezes ele diz: te amo, Senhor. Tu me amas? Te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Amar as ovelhas, apacentar ovelhas, é primeiro uma prova de amor a Deus. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. E segundo, de amor à própria ovelha, a teu próximo como a ti mesmo. Só que esses falsos mestres, eles não amam as ovelhas, eles amam o dinheiro. Então, como nós estávamos falando sobre o comércio religioso que tem destruído a igreja nos tempos atuais, no século XXI, é verdadeiramente uma vergonha que tem sido feito. A venda de indulgências em pleno século XXI. Só que agora, não mais usando papas, não mais usando cardeais. E posso até fazer um vídeo depois falando sobre o comércio na igreja católica também. Por quê? Paga-se para se batizar, paga-se para se casar. Isso é comércio. Isso é comércio. Mas vamos nos haver aqui, né, para começo de história, né, nosso primeiro vídeo, no comércio religioso nas igrejas evangélicas, ou como conhecidos por alguns, nas igrejas protestantes. Vamos agora para 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 5. Eu vou trabalhar bastante com a Bíblia, porque eu não estou aqui para filosofar, para falar o que eu penso. A Bíblia diz que o nosso pensamento ele tem que ser cativo, ele tem que ser limitado à palavra de Deus, mas para ensinar a palavra. 1 Timóteo, capítulo de número 6, olha o que ele vai dizer. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade,
cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Paulo, ele havia deixado Timóteo para tomar de conta da igreja, para tomar de conta da obra na igreja de Éfeso, na Ásia Menor. Atualmente não se chama mais Ásia Menor, é a Turquia, hoje é a Turquia, que é a mesma região onde Jesus ele envia as 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Mas olha o que Paulo vai dizer: contendas de homens corruptos. O que é uma pessoa corrupta? Uma pessoa que se vende, é uma pessoa que qualquer quantia pode comprar ela, é uma pessoa flexível, é uma pessoa contaminada. Homens corruptos, aqui Paulo está falando de ministros, homens corruptos de entendimento e privados da verdade. O que é uma pessoa privada da verdade? É uma pessoa que não tem acesso à verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Eles achando que a piedade, ou seja, o modo de vida cristão, fosse uma causa de ganho. E Paulo está dizendo para Timóteo: meu filho, aparta-te dos tais, aparta-se desses que acham que o evangelho é algo que foi feito para a gente enricar. Quantas pessoas hoje, eu quero ser cantor evangélico, eu quero ser pregador, mas não pensando em levar a mensagem de Cristo, ou pregada ou cantada, mas pensando em enricar às custas do evangelho. Eu acho interessante que quando Jesus ele vai fazer um milagre, ele diz: olha, glorifiquem ao Pai. Muitas das vezes, quando Jesus operava suas curas, ele dizia: não diga para ninguém quem os curou. Por quê? Porque ele queria que o Pai fosse exaltado. E hoje pessoas estão entrando dentro das igrejas se dizendo cristãos, verdadeiros lobos em peles de ovelhas, querendo glória para si, fazendo do evangelho comércio, fazendo da igreja comércio, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Agora vamos para João, capítulo de número 2. Evangelho, tá? Que às vezes a gente fala João, às vezes as pessoas, epístola, é o que? Evangelho. Na descrição do vídeo vai estar aí, no decorrer do vídeo vai estar os versículos, capítulo, versículo e tradução. Nós vamos usar também outras traduções da Bíblia. João, Evangelho, capítulo 2, versículo 13. Estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores ou cambistas assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou-os fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Deixa eu te explicar uma coisa. Judeu, eles gostavam de viver em outras partes do mundo. Nem todo judeu vivia em Jerusalém. Isso antes da dispersação dos judeus, lá no ano 70 depois de Cristo. Antes mesmo disso, existiam judeus em vários lugares do mundo. O que é que acontece? A festa da Páscoa era uma das 3 grandes festas em que todos os judeus tinham que estar em Jerusalém para comemorar. O que é que acontece? Nós sabemos que antes de Cristo existiam os sacrifícios. Os sacerdotes antes de Cristo eles faziam sacrifícios para que o povo viesse ser perdoado. Existiam vários tipos de sacrifícios, ofertas pacíficas e aí por diante. Então as pessoas se aproveitaram, o que é que eles estavam fazendo? Já estavam vendendo os bois e as ovelhas para os sacrifícios. Só que o certo não era para ser vendido dentro do templo, o certo já era para a pessoa trazer para ser sacrificado. Ou seja, isso é bem parecido com o que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas vendem coisas dentro do templo, dizendo que é para obra. É a caixa de fósforo ungido, é o sabonete ungido, é a escova de dente ungido. Só mudaram os objetos. Porque é muito mais fácil você comprar uma colher de pedreiro por 150, sei lá, 200 reais, do que você comprar uma ovelha e ter que matar e ter que sacrificar. Até porque hoje não existe mais a necessidade de se fazer isso. Porque Cristo, ele já é a nossa Páscoa. Cristo, ele foi sacrificado por nós. Aí Jesus, ele vai se irar. A ira de Deus, a ira santa. Ele vai fazer um azorrague de cordéis. Que legal, irmão. Azorrague, muito bem. Jesus fez um azorrague, mas peraí. O que é azorrague?
Pois bem, como eu disse no começo do vídeo, esse canal foi feito para você que não entende muitas das coisas da Bíblia, algumas palavras da Bíblia. Azorrague é nada mais, nada menos do que um chicote. Então às vezes ele vai fazer um chicote ali, espantar todo mundo, e ele vai dizer: a casa de meu pai não é casa de vendas. Disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. O que ele vai dizer também Mateus, que é praticamente a mesma coisa. E em Mateus 21:12, entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos, e disse: está escrito, a minha casa será chamada de casa de oração, mas vós a tem convertido em covil de ladrões. Irmãos, quem faz da casa de Deus casa de comércio, querer se beneficiar às custas da fé alheia, Jesus está chamando de ladrões. Covil, que é o covil? Jesus está falando ali das covas, onde os salteadores, onde os assaltantes de estrada, eles ficavam escondidos para pegar as pessoas na estrada e assaltar. Tem até a história do bom samaritano, que Jesus fala sobre isso. Ele está falando que estavam fazendo da igreja esconderijo de ladrões, esconderijo de salteadores, de assaltantes, de bandidos. São esses, irmãos, que estão fazendo da igreja casa de comércio, casa de vendas. Então esse é o nosso primeiro vídeo. É mais um vídeo de apresentação. Geralmente a gente dá uma aula de 1 hora e meia da igreja qual me congrego, a qual não vou falar o nome aqui, não estou aqui para fazer propaganda de placa de denominação, mas para ensinar a palavra. E esse é o nosso vídeo de apresentação, é o começo. A gente ainda vai trabalhar mais coisas, como eu já falei. Vamos falar sobre a questão de cobrar para pregar. Eu posso cobrar para pregar? Eu posso receber algo se eu for ministrar na igreja ou dar um ensinamento? Porque também existe a diferença entre pregar e ensinar. Será que eu posso cobrar? Só vou se der tanto. Será? Nós vamos falar no próximo vídeo, e que Deus os abençoe. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. E se quiser mandar alguma pergunta bíblica, nós estamos aqui abertos para responder. Não vou prometer responder a mesma hora, porque tempo é igual é bem pequenininho, é bem curtinho. Nosso tempo é igual a mim, eu sou pessoa baixa, então o meu tempo é igual a mim, é bem curtinho. Mas, na medida do possível, nós vamos estar respondendo as perguntas dos irmãos, a dúvida dos irmãos. Que Deus vos abençoe, até o próximo vídeo, amém.